Hoje iremos abordar um tema extremamente interessante e relevante, o TDAH, um transtorno que afeta a vida de várias pessoas. Por esse motivo, a TV GP1 convidou o médico Paulo Marques para esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. Tudo bem, doutor? Tudo perfeito, Alzita. Que agradeço ao seu convite, em particular por estar aqui, e também a GP1 por estar trazendo essas informações aqui tão pertinentes na área da saúde mental. Doutor, de início ele pergunta, o que é o TDAH e como ele pode ser definido? Primeiro, decifrar essa sigla, TDAH, Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade. Basicamente, é um transtorno neurobiológico que se inicia na infância e ele vai perdurar durante a vida adulta. Quais são as principais características e sintomas de uma pessoa com TDAH? Então, Alzita, quando a gente fala em TDAH, eu quero que o leitor aqui observe comigo 3 características principais. Vamos lá: desatenção, hiperatividade e impulsividade, certo? Lembra desses 3. Agora, comportamentos frequentes dessas pessoas. São pessoas que têm uma dificuldade, têm uma gestão de tempo, têm uma dificuldade maior em ter um planejamento estratégico, frequentemente está envolvida aí com pequenos acidentes e também é uma pessoa que ela toma muitas decisões de forma prematura. Doutor, quem pode ser afetado pelo TDAH e existe algum componente genético associado a esse transtorno? Então, para a gente falar de componente genético, para a gente falar disso, a gente tem que falar de prevalência. Então, eu tenho que te trazer números. O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, em 2022, fez um estudo muito interessante para mostrar essa prevalência, trazer esses números. O que foi que eles viram? Cerca de 5 a 8% de toda a população mundial tem TDAH. E isso vai mudando ao longo da vida. Às vezes começa mais na infância, na adolescência e no adulto. Isso é um número que ele pode se alterar. E quando a gente fala disso, a gente tem que ver também em números no Brasil o que é que está cometido. A BDA, Associação Brasileira de Déficit de Atenção, trouxe para a gente informação muito legal. Cerca de 2 milhões de brasileiros hoje são acometidos com esse transtorno. Quando ela falou da parte genética, o que é que a gente tem que entender? Sim, temos um componente genético. A gente tem aqui os genes DRD2, DRD3 e DRD4, então relacionados à dopamina. Mas não podemos esquecer aqui dos fatores psicossociais e também dos fatores biológicos. Fatores biológicos, tanto a utilização de substâncias ilícitas, tóxicas, como também alterações neurotransmissores. E biopsicossociais, a questão de problemas familiares, brigas, desentendimentos e dificuldades no seu próprio lar. Doutor Paulo, como o TDAH é desenvolvido? Existe algum mecanismo envolvido? Sim, o que é importante salientar aqui? Eu primeiro preciso que você entenda o que é um neurotransmissor. Os neurotransmissores, eles são basicamente os que regulam toda essa resposta do organismo aos estímulos. E dentro aqui do TDAH, temos 2 neurotransmissores que estão com a disfunção, um desbalanço, que é tanto a parte de dopamina como a parte de noradrenalina. Quais são as consequências disso? É justamente o que a gente comentou agora há pouco. As pessoas vão ter um prejuízo, vão ter um atrapalhamento, tanto na parte social como ocupacional. Como é feito o diagnóstico do TDAH e quais são os profissionais que devem ser procurados? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, falando aqui de diagnóstico desse transtorno, é que a gente tem que pensar na teoria do contínuo. O que é o contínuo, Alzita? A gente tem que entender essa doença como um espectro. Eu lembro que no início aqui da entrevista eu te falei sobre 3 características. Quais foram? Desatenção, hiperatividade e impulsividade. É uma tríade. E observa, o paciente que faz parte do diagnóstico de TDAH, ele vai variar tanto entre a pessoa que vai estar mais voltado para sintomas hiperativos e impulsivos, como também para aquele paciente que vai ter mais voltado para a desatenção. E a gente não pode esquecer daquele indivíduo que vai ter sintomas mistos, ou seja, combinados, como se fosse páreo, tanto a desatenção como a hiperatividade. Lembrando que os sintomas aqui no TDAH, eles vão começar na infância. Então, desde a época do teu colegial, tu vai começar a perceber algumas alterações, dificuldades tu em relação aos teus colegas de classe. Olha e pensa comigo. Falou de diagnóstico TDAH, é muito importante que seja plural, Alzita, multimodal, ou seja, trazendo tanto conhecimento dos nossos amigos psicólogos, como também dos médicos. Doutor, agora fala pra gente, quais são as opções de tratamento do TDAH atualmente? Bom, falou de tratamento de TDAH, Alzita, muita gente quer ouvir sobre o quê? Sobre remédio. Mas eu sempre costumo falar para cada paciente meu, querido, primeiro as coisas primeiras. Então, o que é fundamental em todo diagnóstico e todo tratamento de TDAH, Alzita? Que a família esteja presente nesses momentos de diagnóstico e tratamento. Ah, doutor Paulo, mas por quê? Porque é a família que tem que estar consciente
da forma que ela vai interferir e da forma que ela vai ajudar esse familiar que é portador desse transtorno. O que eu quero falar contigo? Não é só a família estar presente, também é muito importante aqui o nosso amigo psicólogo que está sempre agindo junto com a gente. A saúde mental ela é sempre feita de forma plural e multimodal. O psicólogo vai entrar aqui, ó, Zita, com o TCC, é a terapia cognitivo-comportamental. Doutor Paulo, e qual a importância dessa TCC? É justamente para que esse paciente com TDAH ele consiga avaliar quais são os hábitos disfuncionais dele. Dessa forma ele consegue mapear tudo isso, ele consegue se reorganizar, Zita. Ele vai conseguir começar a olhar o mundo de uma forma diferente para que ele tenha justamente o quê? O melhor planejamento, uma melhor gestão de tempo e principalmente para que ele não tome tantas decisões de forma prematura. Mas voltando para a parte que todo mundo gosta de ouvir, parte de remédio, de medicamento. Hoje em dia a gente tem os chamados bio e também os psicoestimulantes. Os psicoestimulantes, eles são medicações que eles vão mudar o desempenho cognitivo, baseado sempre na parte de neurotransmissão. Você, Osita, com certeza já ouviu falar de alguns deles. Temos a Ritalina, temos o Venvance e hoje temos a opção do Atenta. Agora, o que é que eu quero que o telespectador ouça de mim? Eu tenho certeza que você tem algum familiar, que você tem algum amigo que tem um diagnóstico aí de TDAH, diagnóstico fechado, um caso refratário, e essa pessoa, sim, utiliza alguma medicação, seja uma Ritalina, seja um Atenta ou um Venvance. E essa pessoa vai falar, meu amigo, isso mudou. Osita, muda a vida de quem realmente precisa. Ele começa a viver o mundo de uma forma diferente, ele tem um desempenho muito maior, tanto na parte ocupacional como na parte social. Mas o que é que a gente vê hoje comum? O que é muito comum? A banalização do diagnóstico do TDAH. E por que essa banalização? Porque muitas pessoas hoje estão interessadas em aumentar o seu desempenho cognitivo. E a gente entra numa seara muito grande do doping intelectual. Então, você medicalizar, você tratar um paciente com remédio para o cara que realmente é refratário e precisa, é muito bom. Você muda a qualidade de vida. Agora, Osita, você iniciar uma medicação para uma pessoa que não tem, de fato, um TDAH refratário, você vai estar fazendo um desserviço para essa pessoa. Ah, doutor Paulo, mas o porquê que não é legal medicalizar essas pessoas, esses indivíduos que não têm um TDAH, Osita, tão refratário? Porque essas medicações psicoestimulantes, elas têm muitas vezes efeitos colaterais. Efeitos são esperados e efeitos que a gente quer nesses pacientes, tá bom? Mas essas pessoas que não têm uma indicação clara, Osita, elas podem padecer com alguns sintomas, muitas vezes depressivos, muitas vezes ansiosos. Então é muito interessante, na verdade é imprescindível que medicalizar TDAH seja feito com o médico e sempre também tendo um amparo aí do psicólogo. A TV GP1 agradece o Dr. Paulo Marques, especialista em saúde mental, por aceitar o nosso convite. Então, Osita, eu que agradeço aqui particularmente a você pelo convite, agradeço aqui ao Instituto GP1 pelo espaço cedido para trazer essas informações tão importantes, tão pertinentes aí para o nosso telespectador. Foi um prazer total, me coloco aqui sempre à disposição para a gente falar mais sobre saúde mental. E para os amigos que quiserem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, podem aí ficar à vontade para me seguir nas redes sociais, tirar dúvidas, mandar perguntas, eu estou aqui sempre para ajudar vocês. É o _Dr. Yu, no final sempre com o Y.